Topzera? Então, moçada, o que nós vamos estudar hoje é a influência do índice de refração segundo algumas propriedades. E a primeira propriedade que a gente vai enxergar essa influência é a temperatura. Repetindo, digo para você, se a temperatura muda, eu tenho dilatação. Com a mudança da temperatura, muda o volume. Com a mudança do volume, vai mudar a densidade. Lembre-se que o índice de refração é uma propriedade direta envolvendo a densidade de um corpo, ok? E desta forma a gente consegue medir, né, o índice de refração para cada ambiente. Nós não vamos fazer esse cálculo aqui, tá? A gente não vai se preocupar com o cálculo do índice de refração para cada temperatura, não é o conceito, mas a teoria disso é importante a gente saber, tudo bem? Então, continuando a nossa matéria, escreve para a gente aí, ó, a influência. Não escrever influência, não. Vou escrever assim, ó. Desculpa aí, tá? Se você já tinha colocado índice de refração e temperatura. Perfeito? Índice de refração e a temperatura. Uma das coisas que explica, por exemplo, as miragens, né, que a gente vai começar a entender a partir das próximas aulas. Mas aqui nós temos o solo, né, a gente vai refazer em breve esse desenho aqui para você, para a gente explicar como que funciona as miragens, ok? Então aqui nós temos o solo e aqui, olha que legal, eu posso separar várias camadas. Dá um confere para mim se você não estiver enxergando esses pontinhos, tá? Mas eu acho que dá para enxergar. Ok? Aí. Faz esse desenho, por favor, da figura do solo, ok? E aí, terminamos? Se o índice de refração é uma função da densidade, vamos anotar aqui embaixo, índice de refração é proporcional à densidade, que por sua vez é massa sobre volume, eu posso afirmar para você, vamos colocar de vermelhinho, que quanto maior a temperatura, show? Quanto maior a temperatura, menor será ou maior será o volume? Maior, né, Simon? Aumentou a temperatura, dilatou, maior será o volume. E aumentando o volume, eu tenho uma diminuição da densidade. E aí, se a densidade diminui, o índice de refração diminui também. Simon, que aplicação a gente teria aqui? Bom, se eu afirmar para você que nós temos aqui, ó, né, um meio, isso aqui, por favor, é uma camada de ar. Qual o tamanho? Ah, cara, uma camada micrométrica, ok? Ou até menor. Então, são camadinhas, né, películas de ar. Vamos representar aqui a camada de temperatura T1, T2, T3 e T4. E eu vou afirmar para você que a temperatura está crescendo para baixo, menos para mais, isso é a temperatura. Só que eu aprendi que com o aumento da temperatura e o aumento do volume, eu tenho redução na densidade, redução no índice de refração. Então, o índice de refração M, ele é maior
para cima, já que eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais, né? Já que caindo a densidade, tem que cair o índice de refração também. Simon, o que simboliza isso para nós? Simboliza que se você tiver um raio penetrando na atmosfera, o comportamento dele será diferenciado para cada um dos pontos que passar. Sério, Simon? Claro? Aqui. Pensa comigo. Esse é o primeiro raio, né? O raio proveniente do Sol aí, que vai tocar essa primeira camada. Brasil, essa camada aqui tem maior índice de refração do que a de baixo, porque à medida que eu desço, a temperatura está aumentando, mas o índice de refração está diminuindo. Aí eu pergunto para você, o que acontece quando eu passo de um meio mais para um meio menos refringente? O que acontece com a velocidade? Fala aí para mim, de um meio mais para um meio menos refringente, o que acontece com a velocidade? Vou repetir a pergunta, explicando assim, de um meio mais difícil para um meio menos difícil. Menos refringente é menos difícil, menor índice de refração. O que acontece com a velocidade nesse meio? Ela aumenta. Aumenta. E, de acordo com a lei de Snell, a velocidade não é proporcional ao ângulo quando eu tenho um lançamento oblíquo? Dessa maneira, só você lembrar aqui, né? Isso aqui é um meio, essa linha aqui é aquele diôptro que eu ensinei. Aqui tem uma normal, né? Por exemplo, tá aqui a nossa normal. O que vai acontecer com esse raio ao passar para um lugar onde a velocidade aumenta? O ângulo aumenta ou diminui? Vixe, Simon, repete a pergunta, fazendo favor. Repito a pergunta. Vou dizer para você que ao passar para um local onde a velocidade aumenta, vocês concordaram comigo, o que acontece com o ângulo de refração? Aumenta ou diminui? Eu acho que aumenta, Simon. Aumenta, muito bem, aumenta, ok? Dessa forma, então, o ângulo vai aumentar e esse raio vai afastar da normal. Olha que maravilhoso. E ao chegar aqui na próxima camada, nós vamos ter outra normal. E mais uma vez eu estou passando de um lugar aonde eu tenho maior índice para menor índice. Ou seja, para uma maior velocidade. O que vai acontecer com o ângulo? Aumenta, Simon. E assim por diante. Então, olha que legal. Aqui eu tenho em um mesmo meio, tudo isso aqui é ar, ok? Tudo isso aqui em cima é ar, e no mesmo meio eu tenho camadas diferentes. Isso aqui é tal qual uma aplicação da refração chamada lâminas metálicas, ou lâminas, na verdade não são lâminas metálicas, não, são lâminas paralelas. Eu que errei o nome. O que são lâminas paralelas? Vários materiais diferentes grudados um no outro, formando camadas, bicamadas, tricamadas e por aí vai. Então é como se eu tivesse aqui, por exemplo, vidro, diamante, grafite. Olha que doideira. Vários elementos diferentes trabalhados de forma transparente, e aí perguntar para você, quando passar de um para outro, o que acontece? Afasta, diminui? Você vai precisar saber isso, ok? Os novos ângulos têm uma proporção? Perguntou Ana Clara. Não, ok? Não, Ana Clara, porque eu não sei a relação entre essas temperaturas, ok? Aqui a única coisa que ele vai querer saber de você é como que acontece um movimento, afasta, não afasta. Se ele perguntar para você qual é o ângulo para que você descubra essa proporção, aí é no caso das lâminas paralelas que eu estou explicando. Porque lá eu vou ter materiais específicos e muito provavelmente vai colocar os índices de refração. Aí você vai ter os índices, vai ter o ângulo de entrada, aí é só fazer n seno, que sabe o ângulo que sai. Sabendo o ângulo de refração, você tem esse.
são iguais, a gente vai estudar isso em breve. E aí, com esse eu consigo o próximo. E vou calculando n seno em cada parzinho de camadas que eu tenho. Mas a observação aqui agora, e também lá em lâminas paralelas, sem a parte do cálculo, é entender o raio aproxima ou afasta da normal. Como se dá o desvio dele? E aqui é muito interessante, porque se esse raio continuar afastando da normal, vai chegar um momento que ele não refrata mais e talvez nem encoste no solo. E acontece um fenômeno muito legal chamado miragens nos dióptros planos, que a gente vai estudar mais à frente. Mas, por enquanto, qual é a primeira observação? Depois dá um joinha, tá, Ana? Se você compreendeu isso aí, por favor, no chat aí. Qual que é a primeira observação nossa? Identificar como que acontece esse desvio de acordo com cada camada de um mesmo meio, ok? Que tem a temperatura diferente. Para você ter uma ideia, coloquei aqui o ar, mas quando você ferve uma água também, quando você começa a aquecer uma água, de nada, quando você começa a aquecer água na panela, da mesma forma eu vou ter. Você lembra lá na verdade, vocês vão estudar agora, né? Correntes de convecção, calorimetria, propagação de calor é agora. Mas você tem lá no recipiente a panela que está em contato direto com a chama, né, do fogão, por exemplo. Eu tenho ali naquele primeiro pedaço, né, naquela região bem pequenininha, micrométrica, uma água mais quente que a de cima, que é de cima, que é de cima, que é de cima. Então ali também eu vou ter camadas de temperatura diferente, ou seja, camadas com índice de refração diferente. E é o maior barato você pegar um laser, por exemplo, nessa água e fazer um experimento nela fria, temperatura ambiente, e fazer um experimento enquanto ela está esquentando. É um maior barato, porque você vai ver os desvios sucessivos que a água desenvolve por conta dessas camadas de temperaturas diferentes, ok? Então, para resumir, a influência do índice de refração na temperatura, ela acontece porque com a variação da temperatura, haverá uma variação no volume que modifica a densidade. Nunca se esqueçam que a densidade e o índice de refração são proporções diretas, tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Copia, dá um print uns aí. Show? A hora que alguém puder aí, dá um ok aí se a gente pode apagar. Pode apagar, sabe? Eu tirei foto. Demorou então. Badu. Apagando? Foi-se. Segundo ponto, a influência do índice de refração na frequência, ou da frequência no índice de refração. A gente está falando aqui de luz, né? E a gente sabe que a luz, ao passar para outro meio, ela sofre um fenômeno de dispersão. E o que acontece na dispersão, lindo? Vai haver a separação nas suas infinitas frequências fundamentais. Só que eu não sei se você sabe, mas a gente diz que no vácuo, todas as radiações, inclusive a luz visível, se propaga com uma mesma velocidade, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Mas o que acontece quando eu pego e jogo luz branca no vidro, por exemplo? Simon, quando eu jogo luz branca no vidro, Isaac Newton nos mostrou que acontece, Isaac Newton e o Pink Floyd, que acontece a dispersão, né? Vai haver a dispersão da luz naquela figura célebre da luz tocando o prisma e havendo aquela separação de cores. Mas olha que loucura! Você reparou que aquela separação de cores, ela acompanha uma sequência? Você já reparou isso? Ela acompanha uma sequência, ou seja, as cores não desviam igual, porque se desviassem igual, elas ficariam uma em cima da outra, e aí eu veria branco. Mas se elas se separaram em ângulos diferentes, isso nos faz pensar, se tem ângulo diferente, pela própria relação n seno, os índices de refração para cada cor será diferente.
E aí você, esperto, lembra que sim, faz todo sentido. Quem já estudou Pink Floyd e Newton, quem já estudou onda ondulatória, lembra que a luz é uma onda e cada uma de suas cores fundamentais, as infinitas cores que vão do vermelho até o violeta, também correspondem a uma onda específica. E cada uma delas, em um determinado meio, tem uma velocidade diferente, lindo. Então, olha que legal. Qual é a velocidade da luz vermelha no vidro? É x. Mas a velocidade da luz azul no mesmo vidro é y. A velocidade da luz violeta no mesmo vidro é z. Então, mostrar para você que cada uma dessas cores tem uma frequência diferente, a gente sabe, né? Afinal de contas, quando se trata do espectro visível, nós temos uma frequência, né, que varia ali entre 3,5 a 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Se cada uma delas tem uma frequência diferente, num determinado meio, cada uma delas vai ter uma velocidade diferente. E aí é fato, índice de refração ou índice de refração absoluto, como a gente tem calculado, não é sempre C sobre V. Se V é diferente para cada cor, é evidente que o índice de refração naquele meio vai ser diferente para cada cor. E é o que a gente vai explicar para você agora, ok? Então, isso explica aqueles exercícios em que eu vou ter um prisma de vidro, por exemplo, e aí do nada vai ter 3 raios diferentes, né? Tá lá um raio vermelho, um raiozinho azul e um raiozinho violeta. Aí ele vai perguntar, qual deles sofreu maior desvio? Qual deles tem o maior ângulo? Qual deles tem o menor, qual deles tem a maior velocidade, menor velocidade? Qual deles tem o maior índice de refração e o menor índice de refração? Olha que demais. Então, o índice de refração de um meio depende sempre da radiação. É isso que a gente quer explicar para você. O índice de refração de um meio não tem como ser constante para todas as radiações. E uma explicação que a gente coloca para você, lá na ondulatória, né, que precisa ser dito, ser falado para você agora, é só você lembrar, por exemplo, do comportamento diferente de cada radiação perante um meio. Como assim, Simon? Explico-te. Nossa pele, por exemplo, nosso corpo, ele é opaco à radiação visível, né? Você não anda por aí enxergando tudo que está dentro do corpo do outro, os órgãos do corpo do outro, porque a sua pele sendo opaca à luz visível, ela não permite a passagem da luz, da radiação visível. Então, bate e volta, reflete, e com isso você vê a pele das pessoas aí top. Agora, a radiação X, o raio X, não penetra dentro da sua pele? Ué, então pera lá. A minha pele é opaca ou é transparente? Depende da radiação. Dessa forma, o índice de refração de um meio transparente, porque agora eu não quero falar para você especificamente de opaco ou transparente, mas o índice de refração de um vidro não depende só do meio. Quando se fala de luz, a luz visível, né, que é o que a gente disse para você ontem, estamos estudando a óptica geométrica, que são os fenômenos da luz. Então, para a luz branca, só ela, o índice de refração do vidro é 1, o índice de refração da água é outro e é constante. Agora, abre a luz branca, o que eu tenho dentro dela? Infinitas radiações. Para cada uma delas, eu vou ter um índice de refração diferente para o mesmo meio, ok? Para o mesmo meio. Vamos falar disso para você? Então, agora é a influência do índice de refração. Por favor, qualquer dúvida, dá o grito aí, tá? E a frequência. Para você recordar, nós temos aqui uma faixa de frequência, né, do aproximadamente 3,5 até o aproximadamente 7,5,
ok? Hertz, 10 elevado a 14, tá? Vezes 10 elevado a 14. Dá uma observada lá do que nós chamamos de espectro visível, que tem as infinitas cores que vão do vermelho até o violeta. Se você lembrar, sempre brinco, né? V, não é isso? O vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tudo bem? As cores padrão que nós temos aí do espectro visível na sua forma básica, né? E aí tem todos os entretons dessa situação toda aí, ok? Mas o que vai acontecer com relação a esse índice de refração, né? Vamos falar para você. O índice de refração, ele não é único para todas as cores. Aí, resumindo o que a gente tem falado aí para você, tá bom? O índice de refração, ele não é único para todas as cores que compõem o espectro visível, né? Todas essas aí. A luz de menor frequência se propaga com maior velocidade quando se comparada à luz de maior frequência. É isso que é observado pela física, ok? A luz de menor frequência se propaga com maior velocidade. Menor frequência, maior velocidade. Dessa forma, se a gente escrever aqui para você o padrão, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta, ok? Vamos colocar aqui de uma vez, sem problema. Laranjado. Olá. Amarelo. Olá. Tudo bem? Aí, olá. Aí está dizendo para gente, observa-se que a luz de menor frequência se propaga com maior velocidade. Então vamos colocar aqui para você, a frequência aumenta de cima para baixo. O vermelho tem a menor frequência e o violeta tem a maior frequência. Vamos colocar aqui F de frequência, tudo bem? Isso a gente lembra lá do espectro visível. Do vermelho para o violeta, a frequência vai só aumentando. Antes o infravermelho, acima o ultravioleta, ok? Que já não é visível mais para a gente. A onda de menor frequência, conforme ele está dizendo aí, se propagará com maior velocidade. Então a gente vai colocar aqui, ó, a velocidade crescendo para cima. Tudo bem? A onda de menor frequência, o vermelho, se propaga com maior velocidade. Agora, o índice de refração absoluto é C sobre V. Aquela que tem maior velocidade tem um menor índice de refração absoluto. Isso significa, então, que maior velocidade, menor índice, o índice tem que ser uma grandeza inversamente proporcional. Tá aí, ó, crescendo do vermelho para o violeta, o nosso índice de refração, ok? Isso eu preciso gravar, ok? A luz vermelha é mais rápida que a luz violeta quando elas se propagam nos meios materiais. Aí a gente já está falando, né, uma vez que está no vidro, por exemplo, e por aí vai. Dá para observar isso no prisma, né? Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Eu nunca sei se aparece aí para vocês também, mas aparece, né? Que o tempo está acabando. Isso explica a dispersão luminosa, tá bom, moçada? E o índice de refração para essa luz, no vidro, por exemplo, né? Você lembra ontem quanto que a gente calculou o índice de refração do vidro aqui no quadro? Ele deu aproximadamente 1,5, né? Aí eu tô até com uma tabela aqui do índice de refração para as cores, fica mais ou menos assim, ó, para o vermelho, 1,513. Aí alaranjado 514, amarelo 517, 519, 528,
532, ok? Então, o índice de refração aumentando suavemente à medida que vai aumentando a frequência. Então, como o nosso título é a relação entre o índice de refração e a frequência, note, frequência crescendo para baixo, índice crescendo para baixo. Nós vamos anotar que o índice de refração tem uma relação diretamente proporcional com a frequência. Caso perguntem para você, é assim que o senhor vai responder. Olha que demais. E a galera tá no funk ainda. Olha que demais, ok? É isso que vai acontecer. E com isso, você já consegue identificar, por exemplo, a questão dos desvios que irão acontecer para cada raio de luz. Né? Se o índice de refração ele é diferente para cada um deles, você já sabe que se eu jogar, por exemplo, o raio vermelho e o raio violeta dentro de um prisma, o que vai acontecer com o desvio de cada um deles? Você já sabe como que vai funcionar isso. Vão mostrar? Preciso apagar. Você pode tirar um print aí? Ô Simon, você Fala pode me comigo. explicar essa parte do N, o símbolozinho e o F, fazendo favor? Aqui? Uhum. Isso, mostrando para você aqui, né, o que foi descoberto na física? Que a velocidade da luz de menor frequência é sempre maior. Né? Isso foi medido, show de bola? Então nós temos, beatbox da galinha, misericórdia. Então nós temos aqui o vermelho, a luz de menor frequência com maior velocidade, e a violeta com menor velocidade. Como a velocidade e o índice de refração são inversamente proporcionais, eu escrevi que o vermelho, que tem maior velocidade, tem o menor índice. O violeta, que tem menor velocidade, tem um maior índice. Só que, consequentemente, dá para perceber pela figura que o vermelho, que tem o menor índice de refração, também é a cor de menor frequência. O violeta, que tem o maior índice de refração, também é a cor de maior frequência. Então, o que nós temos aqui, segundo ano? Índice de refração e frequência diretamente proporcionais. É o que o símbolo está mostrando. As de menor frequência, vermelho, alaranjado, amarelo, terão os menores índices de refração. As cores de maior frequência, azul, anil, violeta, terão os maiores índices de refração. Dessa forma, moçada, o que significa esse N proporcional a F? É para mostrar para você que as cores de maior frequência sempre terão o maior índice de refração num determinado meio, e as cores de menor frequência sempre terão o menor índice de refração num determinado meio, ok? Entendi. Obrigada, Que é Simon. bom. Pode apagar, Brasil? Eu printei já. Printou? Que chique, gente. Printei. Copiou? Printei. Fez tarefa? Printei. Fez... Printei. É demente? Printei. Aqui, aplicação, tá bom? Do mesmo conceito da frequência influenciando o índice de refração, vou colocar para você uma aplicação aqui, então, abaixo de onde você está copiando, mesmo tópico, mesmo asteriscos, como que vai funcionar a luz branca dispersando dentro de um prisma, ok? Importante, mano, importante. Se você vai mexer com esse negócio de PISM 2, né? Você tem ideia de fazer vestibular esse ano? Muito importante. Não! Bonitinho? É isso. Vamos colocar a nossa incrível luz branca aqui, ó, de pretinho mesmo. Ok? A luz branca. E, evidentemente, me ajuda aqui, ok? Estamos quase encerrando, me ajuda. Fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície do prisma. Que isso, hein, Simon?
Fiquei numa posição aqui. Muito coisa. Pronto. Meio torto, né? Mas tudo bem. Fazendo 90 graus com a superfície do nosso incrível prisma de vidro. Pronto? Nós temos um ângulo de incidência e era de se esperar que essa luz branca passasse reto, correto? Mas não vai passar. E por que que não vai passar? Porque ela vai sofrer desvio. Por quê? Porque ela está saindo do ar e entrando no prisma de vidro. Porém, vou colocar para você que na hora que ela passar, ela vai se dispersar naquele monte de cor. Só que eu vou colocar ali para você apenas duas. O vermelho e o violeta, os dois extremos, né? A vermelha de menor frequência e o violeta de maior frequência. Aí eu pergunto para você, quando eu mudo de meio, a velocidade não vai diminuir? Só que para o vermelho, o vidro não tem um índice de refração menor? Vou escrever aqui para você, ó, índice de refração do vidro para o vermelho, e isso aqui não vem dado no vestibular para você, tá? Até porque a gente não está copiando, então seria algo que você deveria pensar, é aproximadamente 1,513, enquanto o índice de refração do vidro para o violeta, aproximadamente 1,532. Então veja, quando o índice de refração aumenta, a velocidade diminui. Só que para o vermelho, o índice de refração aumenta um pouquinho, então a velocidade diminui um pouquinho. E como a velocidade e o ângulo são proporcionais, isso significa que era para o nosso raio passar reto, mas ele vai aproximar da normal um pouquinho. Olha o vermelho aqui, sofrendo um desvio pequeno. Em compensação, em comparação, né, de forma antônima, o índice de refração do vidro para o violeta aumenta muito. Significa que a velocidade diminui mais, diminui muito. E se diminui, o ângulo diminui também. Isso significa que esse cara vai aproximar ainda mais da normal, porque o ângulo diminui mais. Olha esse ângulo aqui. Esse é o ângulo de refração para isso que eu estou colocando como violeta, e esse seria o ângulo para o que eu estou colocando como o vermelho. Então aqui nós temos a luz vermelha sofrendo um desvio pequeno. Note, era para a luz branca que eu estou colocando como pretinho aqui, ok? Era para ela passar reto, um pequeno desvio por causa do pequeno índice para o vermelho, um grande desvio por causa de um grande índice para o violeta. E o resto, Simon? O resto estaria dentro dos dois, aqui na sequência, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E aí nós temos a capa do CD do Pink Floyd, mostrando para você essa influência do índice de refração com a frequência de cada cor específica. Muito legal isso, né? Fala comigo. Muito maneiro, né? Tira um print, por favor, para você salvar a meninada. Tirou? Tirei, Simon. Vocês são os bichão mesmo.